Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Brasil Gente Minas, na tela da Band a partir de agora, para todo o estado de Minas Gerais. E aqui é para o estado todo, hein? A partir de agora com as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E se você tem alguma denúncia, envia pra gente aqui. Meu Bandzap tá bombando, aliás, bombou pelas promoções e hoje tá bombando com o programa. Então vem pra cá, ó, 997727663. Se você tem uma denúncia a fazer, manda pra cá, manda a denúncia pra cá, nossa produção vai apurar, vai fazer toda a apuração então, e te ajudar a resolver o problema. Portanto, simbora para mais uma edição de Brasil Gente de quarta-feira, véspera de Copa do Mundo. Amanhã começa a Copa da Rússia, mas aqui na Band a gente vai só te informar, viu? Vem cá. Nós abrimos esta edição com um acidente na Avenida Tereza Cristina, no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. Uma carreta bateu na traseira de outro caminhão e um passageiro do veículo ficou preso às ferragens. Marcelo Silveira conta tudo para você, veja aí. Pois é, Everton, o que aconteceu aqui na Avenida Tereza Cristina, uma das principais avenidas, especialmente que liga a cidade de Contagem a Belo Horizonte, foi que essa carreta estava estacionada aqui regularmente, o local é permitido estacionar, mas como é uma carreta um pouco mais larga, faz o transporte de um material que a gente vê ali em cima, parece umas vigas de ferro, um material bastante pesado, mas estava todo colocado de forma regular. Apesar disso, a carreta é muito larga e um pedaço dela acabou ocupando essa faixa aqui à esquerda dela. Vou pedir ao Adilson para mostrar, olha aqui, ó, a faixa de estacionamento termina aqui, mas um trecho, um pedaço dessa carreta estava ocupando a faixa do lado de cá. E foi o que deu motivos aí para esse acidente. De acordo com o motorista do caminhão, ele seguia aqui nessa faixa e não viu quando a carreta estava estacionada. Foi aí que aconteceu esse acidente ali, destruindo boa parte da cabine. Agora, um detalhe, olha só onde veio parar. O para-brisas desse caminhão é um caminhão que é popularmente chamado de caminhão de concreto, porque trabalha com esse tipo de material, e a força, essa pancada teve uma força muito grande. Vou pedir ao Adilson para tentar chegar aqui um pouco mais próximo, Adilson, para mostrar a situação que ficou o lado direito da cabine, onde fica o ajudante do motorista. Ele ficou aqui preso às ferragens, o Corpo de Bombeiros precisou vir até o local para tirá-lo daqui e levar para o Hospital João 23. Agora, a gente conseguiu conversar com o motorista deste caminhão, que explicou um pouco melhor o que aconteceu aqui nesse acidente. Eu estava vindo sentido Betânia, né? Palmeiras, aí sentido Palmeiras. Aí o sol colidiu, o para-brisa meio embaçado, e eu dentro da minha companhia na faixa, e esse caminhão passando a faixa para lá. Aí é onde eu colidi. O ajudante, que estava do lado direito da cabine, foi identificado como João Ferreira da Costa, de 18 anos. Ele chegou a ficar preso nas ferragens e foi socorrido pelos bombeiros. O rapaz foi levado inconsciente e com graves ferimentos nas pernas para o Hospital João 23. Rapaz, mas que imagem feia, hein? Que acidente feio, grave. E aí, com graves ferimentos nas pernas, porém, né? Pelo menos até agora, nenhuma outra notícia negativa sobre o motorista. A gente vai ficar daqui acompanhando e qualquer novidade a gente informa a vocês. Está preso o homem que atropelou 5 pessoas ontem em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, ao ser preso hoje, o suspeito confessou ter atropelado a vítima por ciúmes. Que isso, gente? Olha isso. Olha essas imagens aí. Hein? Por que ele atropelou? Por ser o atual namorado de sua ex-companheira. Atual namorado de sua ex-companheira. E aí, me explica uma coisa aí. A ex-companheira dele, de 33 anos, olha lá, ó. Então a ex-companheira, chama da Silva Ferreira, é isso? Tiago da Silva Ferreira, de 33 anos, dizia que tinha a intenção de se vingar e matar a vítima. Com as imagens
de câmeras de segurança e descrição feitas por testemunhas, os militares realizaram rastreamento e, ao receberem a denúncia anônima, encontraram um suspeito andando a pé pela rodovia BR-381, a rodovia que é a Fernão Dias, que todo mundo conhece. O vídeo mostra o exato momento em que o homem carrega o ciclista. Olha isso, que imagem impressionante. Olha isso, gente. Impressionante, impressionante. Atravessa a avenida jogando o homem contra a calçada. O quadro de saúde do ciclista é estável e as outras vítimas já receberam alta. Impressionante. Olha isso aí, depois ainda correu o cacete ali, rapaz, bateram. Que coisa bizarra, hein? Impressionante mesmo. Um homem deixou 6 feridos na manhã de hoje. Aliás, um acidente. Ô, gente, troca esse ponto pra mim que eu não dou conta não, muito ruim. Nossa, Deus me livre, não dou conta não. Troca pra mim, eu não dou conta não. Deixa eu fazer do meu jeito aqui. Um homem deixou 6 feridos, um acidente, pelo amor de Deus, um acidente deixou 6 feridos na manhã de hoje na rodovia Fernão Dias, em Betim, na região metropolitana. 2 carretas e 10 carros se envolveram na batida. Nós vamos direto para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem as informações sobre o acidente. Luciana, boa tarde, tudo bem, Luciana? Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas, né? Nesta tarde de 13 de junho de 2018, quando muitos católicos celebram aí o dia de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Mas esse acidente ocorrido na manhã de hoje, Everton, que susto, né? Foi na Fernão Dias, a 381, sentido São Paulo, ali na altura do quilômetro 492, no conhecido contorno de Betim. Um caminhão já estava parado no acostamento em decorrência de um acidente ocorrido um pouco antes. Um segundo caminhão veio logo atrás, tentou diminuir ali a velocidade, mas acabou perdendo o controle da direção e atingiu outros 10 veículos que estavam passando por ali naquele momento. Então, um saldo de 2 caminhões, 10 veículos e 6 pessoas feridas. Uma delas chegou a ficar presa às ferragens, né? Foi preciso que o Corpo de Bombeiros cortasse a porta do veículo para retirar, então, a vítima, que assim como as outras 5, enfim, todas elas levadas para o Hospital Municipal de Betim. Agora, nos assusta e muito, né? Um acidente desse tamanho envolvendo esse monte de veículos, né? Numa rodovia ali em alta velocidade, enfim, uma reta, conforme a gente está acompanhando aí nas imagens, e um saldo de 6 pessoas feridas. É um alívio a gente saber que ninguém perdeu a vida nesse grave acidente. A rodovia chegou a ficar interditada por 2 horas, né? O acidente foi ali por volta das 10h30, meio-dia e meia, já estava liberada a via. A gente está acompanhando aí as imagens. Corpo de Bombeiros, por meio também do helicóptero, fez ali o resgate, né, das vítimas. Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e a concessionária que administra a rodovia, todos envolvidos no resgate das vítimas. E o Everton? Luciana, é um trecho que eu passo com frequência, porque quando eu vou e volto para Divinópolis e tal, e volto de Divinópolis, passo sempre por ali. Uma coisa que eu observo muito nesse trecho aí, mas observo e acontece com frequência, alta velocidade, Luciana. Os carros trafegam nesse trecho aí, numa velocidade normalmente maior do que a velocidade compatível com o local. Então, quando há um acidente dessa gravidade, olha as proporções desse acidente pelas fotografias que nós mostramos agora aqui no Brasil Urgente. Não tinha ninguém devagar aí, não. Não tinha ninguém devagar aí, não. Ah, Everton, mas como é que você vai saber? Pela gravidade do acidente, pelo trecho. Nesse trecho não há radar, portanto, os motoristas usam e abusam. E tem curvas perigosas nesse trecho aí. Então, além de tudo, ainda com curvas perigosas, não tem radar nesse trecho e a turma senta o pé sem dó, sem dó. E honestamente, já estava demorando a acontecer um grave acidente nesse trecho aí. Eu passo aí já há alguns anos, esse trecho ele é novo, ele foi recém-construído, mas a turma senta o pé sem dó. É perigoso demais, demais. Luciana, obrigado pelas informações. Daqui a pouco, aliás, eu continuo com você, daqui a pouco nada. Você continua comigo aqui, porque agora você vai trazer informações sobre mas de novo, Luciana, mais um ataque a ônibus aqui na Grande BH, dessa vez com a ação dos criminosos
acontecendo em Vespasiano, é isso, Lu? Exatamente, viu, Everton? No bairro Novo Horizonte, ao menos 6 adolescentes envolvidos nesse ataque ao ônibus. Foi na noite de ontem, os adolescentes se passaram ali por passageiros e em determinado momento pediu para que o motorista e os passageiros, realmente passageiros, descessem do local e atearam fogo, viu, Everton, no veículo. Chamas altas, muita fumaça, rede elétrica atingida e eles deixaram um bilhete com o motorista, pedindo aí melhorias em um presídio na região metropolitana, o São Joaquim de Bicas, que fica em São Joaquim de Bicas, e também teriam dito que o bilhete foi escrito por um dos detentos que está preso lá nessa penitenciária. Com isso, Everton, olha só, desde o dia 3 de junho para cá, quando esses ataques começaram, foi domingo retrasado, numa tarde lá no Triângulo Mineiro, então isso vem se estendendo aí ao longo desses dias, são mais de 100 ataques e não é só ônibus não, São veículos oficiais, também órgãos públicos, só aqui em Minas Gerais já são o quê? 67 ônibus queimados, 121 pessoas detidas, entre elas muitos adolescentes, e a gente espera que realmente essa onda de ataques chegue ao fim, Everton, já que esse assunto já chegou até lá, viu? No Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann, nosso ministro, que chegou a anunciar, inclusive, repasse de dinheiro aqui para Minas Gerais para investir em segurança. Eram 50 milhões, sendo que 15 milhões seriam repassados imediatamente, mas esse dinheiro, segundo o governo do estado, não chegou por aqui, não. O governo do estado também afirma que esses ataques, pelo menos parte desses ataques, é ordenada por uma facção, que atua em todo o país. Então, a gente segue acompanhando essas investigações da nossa Polícia Militar, Civil, Polícia Federal, Ministério Público também já está aí nessa história. E a gente segue, Everton, com a rotina normal, tentando seguir com a rotina normal, já que muitos motoristas já trabalham com medo, com receio, passageiros também, A situação não é fácil não, viu, Everton? Ô, Lu, só me confirma uma informação. Sim. Esses foram dois adolescentes de 16 anos, não é isso? Olha só, 4 adolescentes já estavam dentro do ônibus, Sim, se passando por passageiros, Em um certo momento, eles pararam o ônibus e outros 2 que estavam do lado de fora com um galão de gasolina subiram então, embarcaram no ônibus e anunciaram ali o ataque, viu, Everton? Então, ao menos 6 adolescentes envolvidos. 4 estariam dentro do veículo se passando por passageiros e outros 2 já esperavam ali naquele ponto combinado para poder então subir com um galão de gasolina. Bom, o que a gente observa é que as facções começam não, já é corriqueiro que as facções usem adolescentes, menores de idade. Eles são apreendidos, mas naturalmente não ficam presos. Então, de todos esses ataques que nós noticiamos aqui no Brasil, todos eles, a gente sempre destaca que nas ocorrências há pelo menos a presença de, no mínimo, um adolescente. Exatamente. Então as facções estão usando esses adolescentes agora também para executarem o serviço, Luciana, daqui a pouco você volta comigo, pode ser? Posso voltar sim. Só uma complementação, Sim. Everton. A motivação para esses ataques, pelo menos aí, segundo quem aí ordena esses ataques, seria uma retaliação, segundo o governo do estado, por meio de investigações, seria uma retaliação ao rigor, que acontece aqui nos presídios em Minas Gerais. Não acho que seja só isso não, Luciana. Ontem não, mentira. Semana passada nós trouxemos aqui uma criminóloga e ela nos disse que não é só por isso não. Aí vai pelas péssimas condições encontradas nas cadeias, nas penitenciárias, enfim. Então não é só pelo rigor da lei, coisa nenhuma, e quem está dizendo isso é especialista. Sim, a gente pode falar. As péssimas condições têm uma relação direta com esses crimes aí. Exatamente. A gente pode falar da superlotação, não é, Everton? A gente pode falar também do déficit no número de agentes penitenciários, aqueles contratos chegam ao fim ali e não são renovados. Então, essa é uma só, das consequências aí desse sistema prisional que precisa realmente ser revisto, olhado. Tem que ter um investimento nisso, Everton? Exatamente. Claro, prevenção é sempre a melhor medida, mas agora é emergencial. A gente precisa voltar os olhos para esse sistema prisional aqui no Brasil. Muito obrigado, Luciana. Sempre um prazer falar com você. Daqui a pouco a gente volta a te chamar daí. Um instante só. Bom, pela terceira vez em apenas 2 meses,
um tiro foi disparado de forma acidental, mas de novo, gente, dentro do Hospital de Pronto-Socorro João 23. Segundo informou a Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, uma informação que veio da associação. A bala perfurou uma poltrona e uma parede na unidade de saúde. Uma técnica em enfermagem teve a audição afetada por causa do barulho do tiro. A situação provoca insegurança nos funcionários e levanta um questionamento sobre os procedimentos realizados pelos agentes penitenciários que escoltam presos internados. Marcelo Silveira conta, veja aí. Assim como em qualquer hospital, quando um detento precisa ficar no ambulatório ou internado, no João 23, agentes penitenciários se revezam na escolta. E é o momento da troca de agentes que vem assustando funcionários e pacientes de um dos hospitais de maior complexidade do estado. Sem se identificar, uma funcionária enviou um áudio para o jornalismo da Band explicando como os agentes fazem essa troca. Eu estava ali sentada no João, naquela parte onde é que a gente aguarda a entrega dos resultados de exame de imagem, com a mãe e com a criança. Aí eles sentaram do nosso lado. Aí eles estavam passando o plantão deles. Aí eles pegaram e começaram a manusear a arma. Aí a criança ficou assim, sabe? Olhando, assim, observando. Aí a mãe falou assim, vamos levantar daqui? O que eu percebi foi isso, que quando eles vão render o plantão, eles fuça lá, eu não sei como é que fala, não sei como é que fala assim, né? Mexe na arma, abre ela toda lá e tal, tira as balas, põe as balas, fuça o trem todo pra poder passar pro outro. É assim, no meio do corredor lá. Então, assim, pra você ver o tamanho do risco, né, que a gente corre. Neste vídeo, feito por um outro funcionário do hospital, é possível ver as perfurações feitas pelas balas perdidas. Em um dos casos, o tiro acidental acertou esta maca que estava no corredor. O presidente do Sindicato dos Funcionários fala do risco. Desde a primeira vez que ocorreu, eu já havia esse crime de insegurança. O último episódio, que foi agora, há uns 3, 4 dias, foi mais próximos da funcionária. Então a bala passou próximo à funcionária e, em função do barulho do tiro, ela teve uma lesão no ouvido direito e, com isso, causou um trauma em todos os funcionários do setor, porque viram que dessa vez foi muito arriscado e que quase que houve uma fatalidade com uma das funcionárias. Só nos últimos 2 meses foram registrados 3 casos de disparos no momento da troca. Uma das marcas ainda está no ambulatório e as outras 2 no centro de terapia intensiva. O último disparo acidental ocorreu há menos de uma semana no CTI aqui do Hospital João 23. A assessoria da FEMIG se limitou a dizer apenas que possui um local adequado para a troca de armas entre os agentes. Apesar do apelo da direção, não estava sendo seguido pelos agentes, Depois desse terceiro episódio, e em função de toda a repercussão, tivemos notícia que agora tem o local novamente instalado lá no térreo, um espaço definido como próprio para eles, e esperamos que isso seja seguido, que enquanto procedimento técnico normal de um agente de segurança, ele utilize também um espaço mais seguro para fazer esse manuseio das armas. Na verdade, não teve mais um caso, não. Foram 3 casos. Nós já trouxemos esse caso aqui na semana passada, exploramos esse assunto e agora, devido à gravidade do assunto, a nossa equipe voltou a tratar o assunto e é muito importante. É muito importante. E a FEMIG não pode simplesmente se limitar a dizer o que diz. Nós temos um espaço. Daqui a pouco morre com isso aí, pô. Daqui a pouco, foi na última segunda-feira que nós tratamos esse assunto aí. Então, daqui a pouco um agente desse aí morre, pô. A bala bateu no sofá, ricocheteou aqui, ali, acolá, 3ª vez já. 3ª vez em 90 dias. E não, nós temos um local, mas no local não é o problema, não. É o problema ou é a falta de cuidado, imperícia, imprudência, incapacidade técnica, o que é? O que não pode... Porque é o seguinte, enquanto a bala tá batendo no sofá, ricocheteando na parede, batendo na cadeira e tal, menos mal. O problema é o dia que essa bala mata um. E aí? Aí vão dizer, nós trocamos de lugar, mas não adiantou, porra. Aí não trocar de lugar não resolve o problema, Ajuda, tem que ajudar mesmo, Foi realizada hoje uma reunião no Salão Nobre da Prefeitura. O executivo apresentou uma proposta para ajudar a manter os atendimentos no Hospital Sofia Feldman.
um acordo foi firmado ainda sem valores definidos, mas que deve ajudar a controlar o déficit do hospital. Igor Calian esteve lá e conta tudo para você agora, veja aí. O diretor técnico administrativo do Hospital Sofia Feldman ficou satisfeito com o acordo fechado hoje. Esse contrato prevê não só da Prefeitura de Belo Horizonte, que segundo a fala do prefeito, do ROT da Prefeitura, mais recursos, como também é fundamental o compromisso dele junto ao Ministério da Saúde para os recursos que virão através da CIB. Comissão Intergestora Bipartite. Ele se comprometeu pessoalmente a correr atrás desses recursos. Os valores que serão repassados ao Hospital Sofia Feldman pela Prefeitura de Belo Horizonte ainda não foram fechados, o que deve acontecer na próxima semana. Nós estamos elaborando um novo plano operativo anual em que recursos adicionais serão aportados no hospital para ajudar o hospital na sua luta de diminuir o déficit mensal que ele apresenta. As nossas equipes técnicas estão trabalhando em cima disso. Eu acredito que, como o doutor Ivo já adiantou, semana que vem esse valor já esteja definido. O déficit do hospital é atualmente de R$1,5 milhão por mês. A verba da prefeitura não deve cobrir toda essa demanda, mas é suficiente para não diminuir os atendimentos. O déficit Sofia não é de hoje e que ele é fruto de um subfinanciamento. Realmente, Sofia recebe menos pelo tanto de partos, pelo tanto de atendimentos, pelo tanto de leitos, pelo tanto de internações que faz. Então, o compromisso do prefeito, o compromisso da gestão do Sofia, o compromisso nosso enquanto representantes da sociedade, dos movimentos, dos conselhos, é de lutar para que continue atendendo as mulheres e os seus filhos. Esse é o grande avanço da reunião de hoje. Outro hospital que enfrenta dificuldades também é o Mário Pena, não é? Ontem nós já trazíamos essa informação, hoje a gente repete aqui, é muito séria a situação. Inclusive o Mário Pena que realiza uma campanha para receber doações, porque vai ter que ser uma alternativa, o que não pode é ficar do jeito que está. Né? Os hospitais, falei aqui ontem, repito hoje, os hospitais estão, a situação financeira dos hospitais, a situação está na UTI. Marcelo Silveira conta agora, preste atenção, é outra matéria, viu? É outro hospital, veja aí. A campanha reúne os 3 grandes clubes mineiros com o objetivo de aumentar o número de doadores. Intitulado Torcida Mário Pena, o projeto contou com a participação voluntária de jogadores das 3 equipes. Leonardo Silva, do Atlético, João Ricardo, do América e Henrique, do Cruzeiro. Torcida Mário Pena, porque nós estamos vivendo, no país e no mundo inteiro, o momento aí da Copa do Mundo. Então surgiu a ideia de se montar uma grande campanha, uma campanha que busque chamar até nós os doadores já existentes e captar novos doadores para que nós possamos, com esses recursos, é o que tem mantido realmente o funcionamento dos nossos hospitais, são essas doações. O Instituto, que é composto pelos hospitais Mário Pena e Luxemburgo e pela Casa de Apoio Beatriz Ferraz, conta atualmente com 230 mil doadores. Flávia é funcionária aqui há 17 anos e há 10 promove um aniversário solidário para ajudar a instituição. Há aproximadamente 10 anos eu comecei a fazer esse aniversário solidário, em que eu reúno, os amigos, os familiares, e ao invés das pessoas levarem um presente para mim, eu estipulo algum donativo, que eu canalizo aqui para a instituição. Para mim, o sentido da vida é a gente poder ajudar as pessoas, Então, eu comemorar a vida podendo ajudar o próximo, isso dá muito mais sentido à minha existência. O Instituto Mário Pena atende hoje pacientes de 760 cidades mineiras. São tratamentos, consultas, exames e cirurgias, boa parte delas voltadas para pacientes com câncer. Os tratamentos são caros e, por isso, há necessidade de muitos recursos. Uma parte dos gastos é coberta pelo SUS, mas isso não é suficiente, por isso a necessidade de campanhas como esta. O dinheiro arrecadado ajuda pessoas como a Carmen, que há 1 ano está em tratamento aqui. Depois que eu me ver curada, eu posso ser voluntário nesse hospital, trabalhar sem querer nada, nem um centavo em troca, apenas o meu sorriso. O Instituto é responsável por tratar 70% dos novos casos de câncer em Belo Horizonte e região metropolitana.
Por isso a preocupação em manter os serviços. Eu peço às pessoas para doar, porque o Mário Pena, o Hospital Luxemburgo, estão precisando muito de doação, porque esse paciente é tratado com muito carinho, com muito amor. Então, quanto mais doações tiverem, melhor o atendimento ao hospital. Com a campanha, a instituição pretende aumentar os recursos que atualmente correspondem a 1/3 da receita. O cidadão vir a participar da torcida Mário Pena. E ela pode ser feita através do telefone 0800 039 1441 e também pelo site doemaripena.org.br. Vamos nos aliar ao Atlético, ao América e ao Cruzeiro dessa campanha em prol da luta contra o câncer. Eu me lembro bem que lá eu era bem novinho, a minha mãe fazia, pagava, eu não sei se era um carnezinho, eu não me lembro bem, tinha um carnezinho do Mário Pena, minha mãe todo mês ia lá e depositava lá, não era muito dinheiro não, mas pô, se cada um der um pouquinho, resolve o problema. Agora, tinha as agendas do Mário Pena, boa lembrança, viu, Lincoln? E acho que o hospital tem que, agora, lamentavelmente, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, que é uma coisa corriqueira, todo mundo diz, muita gente diz, apresentadores, as pessoas que têm esse tipo de espaço, como eu tenho aqui, falam, mas não é novidade para ninguém, mas é sempre bom a gente lembrar. O mau uso do dinheiro público, né, que começa nos municípios, vai para os estados e segue em alta profusão, mas aí com cifras absurdamente mais altas do governo federal, os cabides de empregos, né, as mutretas, aquele produto que a prefeitura poderia comprar por 10, ele paga 150, né? Isso acontece nos municípios, isso acontece no estado, isso acontece lá em cima no governo. E aí, quando o calo aperta, como a gente vem acompanhando, esse presidente da República que aí está, que está mais perdido do que não em comício, não sabe o que faz, né? Uma esculhambação. E aí, para votar os projetos e aprovar os projetos, aí distribui dinheiro e solta dinheiro no rabo dos caras lá, dos seus cupinchas e tal. E aí, mas Everton, mas aqui o problema é municipal, estadual. Não, eu estou só dando um exemplo. Aí você vai na casa do Gedel, tem 51 milhões guardados. Imagina só a quantidade de dinheiro que vai pelo ralo cacete, que vai para o bolso desses caras, para os cofres desses caras, para contas no exterior, que poderia ser injetado na saúde desse país, para a gente ter um tratamento digno com a população. Você viu ali um paciente do Hospital Mário Pena dizendo, poxa, vamos pedir para que as pessoas ajudem e tal, porque aqui a gente é muito bem tratado. Ou seja, não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Dá atenção para o povo, tratar, dar carinho, atenção, remediar, fazer a medida preventiva também para não ter que remediar, investir na saúde. Agora, o que vão fazer? Para meter dinheiro na segurança, eles tiraram do Ministério do Esporte agora. O esporte também é saúde, só para lembrar. É medida preventiva também. Trabalha nesse processo dessas medidas profiláticas aí. Então, esse mau uso do dinheiro, essa má gestão do dinheiro, ocasiona esses problemas. E aí a gente pega um hospital que é referência no estado e até no país, como o Mário Pena, e aí a campanha do povão, porra. O povão que vai lá todo mês, põe um dinheirinho, entra na campanha aí do Atlético, do América, do Cruzeiro, que eu acho salutar, acho que tem que ter mesmo. Agora, a minha mãe depositava para o hospital, mas a obrigação não era dela. Ela fazia porque queria ver as pessoas bem. A minha mãe quer ver as pessoas bem. Você que comprou aí por anos as agendas do Mário Pena, ajudava esse dinheiro, né, para que esse dinheiro fosse injetado na saúde, para tratar das pessoas que ali estão. Mas morre aí a ideia. Morre a ideia aí. Porque quem tem que colocar dinheiro lá, quem tem que fazer a boa gestão do dinheiro público, não faz. Um cabidezinho de emprego aqui, uma notinha superfaturada ali, e o esquema, e emenda, e pá, e pum, e o povo, nós estamos no bico dele, do povo. Mas, lembro que outubro tem eleição.
pensa muito bem no que você vai fazer. Porque essa turma que está lá não merece voltar não, hein? Pensa no que você vai fazer. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. Daqui a pouco vamos mostrar que uma mãe foi presa por tentar vender o próprio bebê recém-nascido. Confira. A mãe colocou o bebê de apenas um dia de vida dentro de uma bolsa e fugiu do hospital. Essa Patrícia trabalha ou ela é usuária? É usuária de droga. Bom, e agora daquelas notícias que deixam a gente irritado ainda mais. 4h34, hora oficial do Brasil, não perca a hora. O Brasil, gente, no ar para todo o estado de Minas Gerais. E agora falando de uma mãe, atenção. Uma mãe, isso não é uma mãe, né? Mas é a mãe do menino, então vamos tratar como mãe. Uma mãe foi detida depois de sair de um hospital na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, sem receber alta e confessar à polícia que iria vender a filha recém-nascida por R$1.000. A criança estaria escondida dentro de uma bolsa. Uma história realmente que chama a atenção, principalmente porque é muito, mas muito revoltante. Marília Maier, na tela da Band. Cristiano foi preso suspeito de ajudar a vender a recém-nascida, mas para a nossa equipe contou uma versão bem diferente, de ser o pai da bebê. Ela mora comigo aí. Você falou o pai da criança, o pai da criança não é você? Ela mora comigo também, ué. Tá, mas... Ela passou mal com você às 2 horas da manhã. Quem é o pai da criança? Eu mesmo. Agora quem quer que faz exame de DNA agora. Porque ela tem um parceiro. Que ela tinha um outro homem. Ela passou mal junto comigo, eu que trouxe ela, 2 horas da manhã. Ela chamou o SAMU não quis ir. O Tassi ficou com medo de lá, disse que ela era perigoso no Chica. Aí nós veio de moto, 2 horas da manhã aqui. Sabia que sua irmã tinha vindo visitar ela? Eu paguei pro meu cunhado pra ficar aqui. Ele não trabalha pra ele ficar pra cuidar, porque ele não podia deixar ela sozinha, porque a Patrícia não tem juízo, tava com medo dela fugir. E ele mesmo estava com medo dela fugir. Essa Patrícia trabalha ou ela é usuária? É usuária de droga. Segundo a polícia, a paternidade não foi confirmada. A mulher, de 27 anos, teria fugido do hospital antes de ter alta para vender a criança e receber o dinheiro, cerca de R$1.000. A mãe colocou o bebê de apenas um dia de vida dentro de uma bolsa e fugiu do hospital. Ela contou com uma ajuda de uma amiga, mas quando as duas pegavam um táxi, uma enfermeira percebeu a ação. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender no bairro Jardim Primavera a mãe ainda com o bebê. Mas a mulher que teria auxiliado a fuga ainda não foi encontrada. De acordo com informações da polícia, a mãe é usuária de drogas e por conta disso havia uma ordem para que a bebê fosse encaminhada para um abrigo. A polícia investiga o caso para identificar quem seria o comprador. Nós estamos tratando de um caso em que a polícia conseguiu interceptar, né? A polícia conseguiu encontrar e tal. Mas a gente não sabe o que acontece. Vocês viram aí que no final da matéria, a nossa repórter destaca que a mãe era usuária de droga. E aí a gente começa a imaginar que deve ser o crack. E nesse mundo do crack, nessas comunidades, elas ficam localizadas em algumas regiões das cidades e tal, a gente não sabe o que acontece ali, né? Então, e se uma mãe ganha um bebê e aí sai do hospital e se junta àquela turma ali ela comercializa a criança, e aí se a polícia não interceptar, como é que nós vamos ficar sabendo? Como é que nós vamos ficar sabendo? Porque quem compra é da mesma estirpe do que quem está vendendo. É gente que tem o mesmo comportamento. E isso é revoltante, viu? Agora, ela fugiu do hospital, já estava seguindo para vender a criança por R$1.000 e a polícia pegou. Mas eu não tenho dúvida de que em muitos casos, principalmente nesse mundo aí, nas cracolândias pelo Brasil, as mulheres que estão ali e que dão à luz a crianças, eu não sei, eu não tenho dúvida de que ali elas, por causa da droga, elas até vendem as crianças, poxa. É um assunto que merece até um destaque maior e talvez a gente até trazer aqui um especialista para falar, porque é um mundo paralelo que esse pessoal que usa crack vive.
É um mundo paralelo. Eles perdem completamente a referência. Perdem tanto a referência que ela acaba de dar à luz a uma criança e vai para a rua para vender por R$1.000. E o que vocês acham que ela vai fazer com esse dinheiro? Quando ela pegar esse dinheiro, vai fazer o quê? O reajuste da tarifa da energia elétrica faz com que os consumidores busquem alternativas. Como, por exemplo, energia solar, E tem solução barata. Atenção, em época em que a gente precisa economizar, lá em casa é energia solar. Ligou o chuveiro, que escuta o barulhinho, minha filha Mariana, entrou no banheiro e ligou o chuveiro. Aquele barulho de chuveiro, eu já, aí ela vai lá e desliga. Pô, se tem aquecedor solar, vai ligar o chuveiro para quê? Mesmo com fria, a água demora um pouquinho para esquentar, mas esquenta. Igor Calian traz solução barata pro povo, veja aí. Aqui na casa da Kelly, a água sai quente, na torneira e no chuveiro, mas sem precisar ligar nada na energia elétrica. É que com a conta lá nas alturas, ela resolveu optar por um aquecedor solar. Eu tinha uma conta em torno de 150, 160 reais, né? Aí eu optei em fazer um aquecedor solar e minha conta reduziu para 100 reais. Então eu tive um desconto de mais ou menos 35%. Melhor do que comprar um aparelho, a própria Kelly montou o dela. Eu fiquei sabendo do curso pela internet. Aí eu vi que lá com apenas um dia dava para você fabricar, montar e instalar seu próprio aquecedor. Fui lá, fiz o curso. Quando eu voltei, com apenas uns 2 dias, eu já consegui montar meu aquecedor solar. É muito simples, né? Ela aprendeu com o Rafael, que ensina a montar este modelo de aquecedor em Belo Horizonte há 10 anos. Ele criou um projeto social e oferece o curso, que é acessível para todo mundo. A gente visa levar para todo cidadão que tem interesse em ter um aquecedor solar na sua casa uma solução de reduzir a conta de luz. Os materiais são de baixo custo, praticamente todos encontrados em lojas de material para construção. Aí, com uma ajudinha da física, o aquecedor está pronto para ser usado. O aquecedor solar é composto de materiais básicos. Caixa d'água, o reservatório é um tambor de plástico, as placas são de PVC, a tubulação é de PVC comum para água fria. Então é um aquecedor solar feito com materiais de baixo custo e de maneira prática, fácil, com ferramentas domésticas. Belo Horizonte é considerada a capital da energia solar no Brasil e na América Latina. E com o último reajuste na energia elétrica, os aquecedores se tornaram ainda mais atrativos. Desde o último dia 28, as contas residenciais subiram quase 19%. A Kelly, assim como todo brasileiro, vai sentir o reajuste no bolso. Mas com este vilão aí fora da energia, a conta vai chegar mais baixa. Além de eu já ter recuperado meu investimento, eu já estou tendo lucro. Parabéns, viu, Igor Calian? Parabéns. Eu gostei dessa matéria aí porque você viu aí o custo final na casa de R$1.000, né, André? O custo final na casa de R$1.000. Se você for colocar um grande aquecedor, um sistema de aquecimento daqueles profissionais, é muito mais do que isso. Então, esse aí você mesmo consegue instalar em casa. E o que você vai economizar? Mas você fala, mas e os R$1.000? Pô, não, mas espera aí. Mas e o que você vai economizar mês a mês na sua conta de energia? Que, aliás, nós tomamos na asa de novo, que ela aumentou há cerca de 20 e poucos dias aí, 25% ou 35%, não sei. Também não quero nem saber. Tanto ódio que isso me fez. Então, você compra, é tudo que você compra em depósito de material de construção. Não tem nada ali que você não encontre num depósito. E aí você aprende a montar, né? O próprio fornecedor te ensina a montar, você monta em casa e mês a mês, principalmente em casas onde muita gente toma banho. Como é que é, Pisquilo? Você não está tomando banho? Que isso? Você faz o quê? Sistema europeu? Lenço umedecido? Você é louco, rapaz? Só a esposa vive, como é que deita com você desse jeito? Morri mesmo. O cara não toma banho, pô. Falando aqui que tomam 2 banhos só por semana. Que nojo, credo. Mas aqui, deixa eu contar. Então é o seguinte, você monta e você economiza. E energia, chuveiro é uma... Nossa Senhora, o chuveiro consome demais. Chuveiro consome demais. Então o chuveiro consome, você vai economizar, a aguinha quentinha, não vai ligar o chuveiro, vai economizar. Em pouco tempo você paga o custo desse aquecedor. Não é propaganda que eu estou fazendo por aquecedor não, porque eu gostei da matéria. E acho que nós temos que trazer sim, na nossa função aqui, né, prestar serviço. Isso aí não deixa de ser prestação de serviço. Muito legal, gostei. Parabéns aí aos envolvidos na matéria e na ideia, acima de tudo.
Emprestar o nome para alguém pode ser um risco muito alto. Se a pessoa não pagar, você será cobrado. E se não tiver dinheiro? O que vai acontecer? Vai ficar com o nome negativado. Ou como as pessoas dizem por aí, no popular, vai ficar com o nome sujo na praça. Nós ouvimos um especialista que vai dar dicas para você que está nesta situação, porque você precisa resolver o que é um baita de um problema. Laura França, agora na tela da Band. Sabe aquele tipo de carta ou mensagem de celular que ninguém quer receber? Às vezes acontece de gastar mais do que pode pagar. Mas e quando você é cobrado por uma dívida que outra pessoa fez no seu nome? Foi o que aconteceu com essa jovem, que já começou a vida financeira cheia de dívidas por causa do pai e da madrasta. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me pediu para assinar uma série de documentos. Depois de um tempo, ele separou da mulher dele e ela falou que tinha uma coisa para resolver no banco e meu pai não estava colaborando para resolver. E ela pegou, me levou numa papelaria, eu lembro que ela pediu minha identidade, tirou um xerox. Ela entrou no banco, né, com meus documentos. E depois de um tempo, eu descobri que meu nome estava sujo quando eu fui fazer uma alteração no meu plano de celular. E desde então, o telefone não para de tocar. Telefonema, assim, os últimos que eu recebi, inclusive, até meio ameaçadores mesmo, assim. Um negócio que eu não sei nem quando que vai ter fim isso. Você emprestaria seu nome, seus cartões ou seus documentos para alguém fazer uma compra a prazo? 17% dos brasileiros inadimplentes estão com o nome sujo por esse motivo, segundo o SPC. Se isso aconteceu com você, calma. É possível tomar algumas medidas. A pessoa, primeiramente, busque o credor para tentar negociar essa dívida, porque nesse primeiro momento, infelizmente, ela vai ter que arcar com essa dívida para que tenha o nome retirado da negativação do SPC ou do Serasa. E, através de provas como conversa de WhatsApp, testemunhas, cheque, nota promissória, contrato, ela pode buscar o judiciário, entrando com uma ação de regresso, para cobrar aquele valor que ela arcou e ainda assim pode fazer o pedido nessa própria ação de danos morais. Só que quando falamos de parentes responsáveis pela maioria dos pedidos de empréstimo, a coisa fica complicada. Para o Érico foi difícil falar não para a mãe. Olha ele aí negociando. Emprestei o cartão de crédito para ela, para fazer algumas compras, algumas coisas de casa. Só que devido a alguns problemas, ela não conseguiu honrar o compromisso comigo. Mas até eu conseguir pagar pelo valor ser alto, demorou um pouquinho e teve alguns problemas de Serasa, SPC. Então foi bem complicado. Então, para evitar conflitos maiores, a melhor solução é prevenir. E a pessoa que está emprestando o nome, ela deve se certificar do valor dessa dívida. Ela deve acompanhar essa pessoa que ela emprestou e principalmente pensar, caso essa pessoa não consiga arcar ou se torne inadimplente, isso afetaria o meu orçamento? Eu conseguiria arcar com essa dívida? A Creice sabe disso. Não empresto. Não empresto porque a pessoa, quando chega nessa situação, a pessoa não pode pagar. Então, nem ela e nem eu. Tem outras maneiras de ajudar. Por exemplo, dando dinheiro, emprestando dinheiro, mas o nome não. Eu empresto. Se for gente que eu gosto e confio, eu empresto. Eu sou fiador se precisar e estou nem aí. Mas tem que ter cuidado. Porque ao longo da vida eu já biquei na pedra também e tal, e aí é um perigo. Então você tem que tomar cuidado, saber para quem você está fazendo o favor, para não se complicar. Não pode se complicar. Se com o nome limpo as coisas já estão difíceis, imagina com o nome sujo. A gente vai para um rápido intervalo, hein? Mais um, rapidamente. André, quanto é que tá o jogo do América aí, André? 0 América, 0 Chapecoense. É time excomungado essa Chapecoense que não perde, hein? Nossa, rapaz, vem aqui, ganha do Atlético, ganha do Cruzeiro lá, empata com o Atlético aqui, tá empatando com o América. Como é que é o negócio? Olha aqui, ó. Na volta, a gente vai falar sobre os riscos de soltar fogos de artifício de maneira inadequada. Tem Copa do Mundo, festa junina, você não vai fazer bobagem aí. Mostra aí, André. São acidentes domésticos que acontecem por falta da cultura do perigo. Nós, brasileiros, não sabemos o que é o perigo, não temos essa cultura. Muito bem, estamos de volta. A hora oficial do Brasil. Não perca a hora 4h52. Nós estamos chegando na época das festas juninas e aí a proximidade da Copa, que começa amanhã.
Naturalmente, as vendas dos fogos de artifício ficam aquecidas. Quem solta os fogos precisa ter muita atenção sobre a forma de utilizar. O manuseio incorreto pode provocar de queimaduras até mortes, hein? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, 1 em cada 10 pessoas que se acidentam com fogos acaba tendo membros amputados, especialmente os dedos. Luciana Viana conta, veja, atenção, na tela! Em época de festa junina e jogos da Copa do Mundo, eles ficam mais evidentes. Podem até ser divertidos, mas se soltos de forma e em locais impróprios, tornam-se perigosos. Depende muito do poder de fogo do artefato. Então, se você tem, por exemplo, um artefato que não tem tanto poder de fogo, você pode queimar a sua mão, uma queimadura do 2º grau, que é facilmente tratável. Mas, de repente, se isso aí tem poder maior, você pode ter um arrancamento de dedo, um arrancamento da própria mão. Você pode ter, além disso, surdez devido à proximidade com o rosto. Você pode ter cegueira, aquilo explode, pode cegar você. Tem queimaduras do rosto. Então, os fogos de artifício não ficam somente na mão. Ele também pode causar lesões em outras partes do corpo humano com a mesma gravidade. Além do perigo das lesões, se manuseado de forma incorreta, o Corpo de Bombeiros chama atenção para o barulho dos foguetes, que incomoda e pode causar transtornos para animais e pessoas mais sensíveis ou debilitadas. É importante ler o manual e seguir as orientações que vêm nas próprias embalagens. Crianças, nem pensar em manusear. O tenente Pedro Aihara chama atenção para os cuidados na hora de soltar os fogos. Hoje a gente não faz mais o acionamento diretamente na mão, como a gente fazia antigamente. O correto hoje é a gente sempre soltar do solo com uma base. A maioria dos fogos de artifício hoje já vem com essa base de plástico. E a gente consegue soltar, fazer o acionamento, se afastar na hora do acionamento. Se houver alguma explosão, eu não sou atingido diretamente. Lembrar também, quando eu for fazer o acionamento do pavio, eu observar onde eu estou fazendo esse acionamento. Então, evitar locais onde existe concentração de pessoas. Eu não posso fazer isso próximo a hospitais, próximo às escolas. E também observar a trajetória daquele fogo de artifício. Observar se não existe nenhuma árvore, fachada de prédio ou mesmo uma rede elétrica naquelas proximidades. E caso aconteça o acidente? Água corrente em temperatura ambiente para ali minimizar a possibilidade de infecção e também interromper aquele processo ali de queimadura interna que está acontecendo. E encaminhar para o hospital, porque no caso daquela exposição daquele tecido ali, existe o risco de infecção, é muito importante que seja feita uma higienização adequada ali. 51% dos acidentes que hoje estão internados no nosso grande hospital de referência em Minas é perfeitamente evitável. São acidentes domésticos que acontecem por falta da cultura do perigo. Nós, brasileiros, não sabemos o que é o perigo, não temos essa cultura. Não gosto de soltar foguete, odeio barulho de foguete, mas se quer soltar, problema seu. Festa junina, normal, as pessoas soltam. Copa do Mundo ou em jogos convencionais, as pessoas soltam. Tem uma lei lá em São Paulo que saiu agora recentemente, que proíbe fogos com barulho, né? Por causa dos acidentes e graves acidentes com os cães. Eu acho uma marmota, mas também não vou ficar aqui tentando ficar despejando regra, não, porque desde que o mundo é mundo, o foguete existe e tal, e já existia cachorro. Mas eu não gosto. Os meus em casa ficam loucos com barulho de foguetes, loucos com barulho de foguetes. E eu sei de casa aí que o cachorrinho saltou de um apartamento, saltou da janela, de tanto desespero. Não gosto. Mas você que gosta, muita atenção, não pega o foguete na mão não, põe algum suporte, põe no cabo de vassoura e tal, não vacila não, cuidado com os olhos, cuidado com as mãos, né? Porque normalmente os foguetes são disparados em momentos de euforia, de festa e tal, e numa dessa você pode se dar muito mal, então tome cuidado com os olhos, né? Porque na hora que você vai riscar ali, pólvora e tal, e principalmente com as mãos. Vocês viram aí, 1 em cada 10 pessoas acaba amputando os membros, e aí os dedos. Então você não vai, claro, vacilar nesse período agora de Copa do Mundo e nem de festa junina. Falou de festa junina, eu lembro de canjica, pé de moleque, eu lembro de caldo de feijão, e isso tá me dando fome. E se tá me dando fome, eu preciso ir embora. Vamos embora, amanhã a gente volta às 4 da tarde com mais uma edição do Brasil Gente Minas. Você, quem que tá lá, o Dateninha ou o Datenão? É o Dateninha, o Joel Datena, então, comanda o Brasil Gente para todo o Brasil a partir de agora. Amanhã a gente tá de volta. Um abraço, tchau, pessoal.